Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje trataremos do tema 325 de repercussão geral da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dedicado à base de cálculo das contribuições referidas no artigo 149 da Constituição, notadamente contribuições de intervenção do domínio econômico e contribuições sociais. Sabemos que as contribuições são espécie de tributo que se caracteriza essencialmente por sua finalidade. Não é tanto o fato gerador que caracteriza a contribuição, como acontece com os impostos. O que diferencia um imposto de uma taxa é o fato gerador, que no caso do imposto é sempre uma situação não relacionada a uma atuação estatal específica relativa àquele contribuinte e que, por sua vez, nessa condição, revela a capacidade contributiva desse contribuinte. Então, é ser proprietário de um imóvel, circular mercadoria, importar, exportar, realizar uma operação de crédito, câmbio, seguro, ser proprietário de um imóvel rural. Enfim, são sempre fatos que revelam riqueza, que são fatos da vida do contribuinte e nos quais o Estado não participa especificamente diretamente. O sujeito da ação, se o fato gerador é um verbo, o sujeito da ação é sempre o contribuinte. Ao contrário do que acontece com as taxas, que tem por fato gerador uma situação ou uma atuação estatal, provocada pelo contribuinte, mas é uma atuação estatal. O sujeito do verbo é o Estado que participa diretamente ou na prestação do serviço público específico e divisível ou no exercício do poder de polícia. No caso dos impostos entre si, entre os impostos, diferenciar o imposto de renda, do ICMS, do IPI, do IOF, também é a partir do fato gerador que se faz isso. Mas no caso das contribuições, não. O que as caracteriza é a finalidade. É a destinação que se dá a elas por força constitucional. E isso levou a muitos abusos, porque ao longo dos anos 90 e os primeiros anos dos anos 2000, do século XXI, a União passou a usar e abusar de contribuições, porque não são partilhadas com estados e municípios, via de regra, não há partilha de contribuições. E nessa condição, as contribuições funcionaram como um mecanismo para aumento de arrecadação da União, sem a necessidade de partilhar esse aumento com estados e municípios. E ainda contou a União com a complacência do STF em relação a isso, não só no que tange à desvinculação das receitas da União, que foi editada uma emenda para permitir essa desvinculação e o STF nada fez a respeito, embora provocado. Também nada fez a respeito do STF da invasão feita pela União das competências estaduais e municipais com as contribuições. O STF entendeu que as competências reservadas nos artigos 155 e 156 para estados e municípios, aquela reserva é só em relação a impostos, mas a União poderia, com uma contribuição, tributar fatos que seriam em tese alcançados por tributos estaduais e municipais. Enfim, a jurisprudência desenhou um perfil propício a que houvesse uso e abuso de contribuições por parte da União, tanto que a Receita Tributária Federal cresceu bastante nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, e esse crescimento respondem por ele quase que exclusivamente às contribuições, que foram criadas no período e aumentadas no período. Mas enfim, o que importa é que em alguns casos a Constituição indica sim possíveis fatos geradores e, via de consequência, possíveis bases de cálculo para as contribuições. Nós sabemos que a base de cálculo é sempre o fato gerador transformado em moeda, então ao indicar um, automaticamente se está indicando o outro. Então quando a Constituição diz, por exemplo, que as contribuições de Seguridade Social, lá no artigo 195, podem alcançar folha de salários, podem alcançar faturamento, podem alcançar lucro, ela está delimitando competências, está dizendo quais fatos podem ser alcançados por essas contribuições e, ao contrário, quais fatos não podem. Tanto que há uma competência residual em relação a essas contribuições que podem alcançar outros fatos além daqueles, mas desde que atendidos os requisitos exigidos, entre os quais a edição de lei complementar. Pois bem, a partir da emenda constitucional número 33, inseriu-se no artigo 149 também uma remissão a bases imponíveis no que tange às contribuições, em geral, não só as contribuições de seguridade. Então, lá no artigo 149, colocou-se uma disposição segundo a qual as bases de cálculo das contribuições poderiam ser apenas aquelas ali indicadas. E com fundamento nisso, passou-se a questionar, os contribuintes passaram a questionar a validade de contribuições que não são de seguridade social e que, não obstante, alcançam a folha
de pagamentos. Então, as contribuições, por exemplo, de intervenção no domínio econômico, as contribuições sociais que têm outras finalidades que não custeio de saúde, assistência e previdência e, portanto, não buscam amparo no 195, as contribuições que buscam amparo apenas no 149 não poderiam mais alcançar bases de cálculo que não fossem aquelas indicadas no 149 e, portanto, não poderiam alcançar a folha de pagamentos. Essa questão está colocada perante o judiciário há muito tempo. A emenda 33 é de 2001. E aí agora o STF finalmente aprecia a questão, 19 anos depois, e decide com base numa fundamentação absolutamente consequencialista. Diz que reconhecer a invalidade dessas contribuições implicaria prejuízo para as entidades que dependem dela, para o SEBRAE e para todo o apoio que dá às microempresas, enfim, que isso levaria a uma consequência desastrosa e que nessa condição seria necessário interpretar a disposição constitucional como se estivesse apenas exemplificando o que pode ser tributado com as contribuições. E aqui é o que foi decidido, portanto, no tema 325 de repercussão geral, quando no STF se julgou o recurso extraordinário 603-624. E aqui é importante fazer algumas observações sobre esse julgamento. Em primeiro lugar, quanto à ideia de ver regras de competência como meramente exemplificativas. Isso as anula completamente. Imaginem se nós disséssemos que o artigo 153 da Constituição está apenas exemplificando os fatos que podem ser tributados pela União. Diz lá que a União pode instituir impostos sobre importação, exportação, operações de crédito, câmbio e seguro e títulos e valores mobiliários, renda e proventos de qualquer natureza, grandes fortunas no termo da lei complementar, propriedade territorial rural, aquelas indicações ali do 153 são só exemplificativas. A União, na verdade, pode tributar o que ela quiser. As indicações do 155, estados podem tributar propriedade de veículos automotores, podem tributar a circulação de mercadorias, operações relativas à circulação de mercadorias, e eles podem tributar também a herança e a doação, as transmissões causa-mortes e transmissões por doação. Isso também é só exemplificativo, eles podem tributar o que eles quiserem. Então isso implica dinamitar por completo e em definitivo o golpe final que o STF dá no pingo de racionalidade que o nosso sistema tributário ainda tinha, depois de tudo que ele fez ampliando as competências da União para tributar com contribuições, com essa última decisão, não tanto pelo que ela significa no seu dispositivo, as contribuições para o SEBRAE são constitucionais, não tanto por isso, mas pelo fundamento que se usou. Uma regra de competência só exemplificativa, ela diz o que pode ser tributado, por exemplo. Então, o próprio sistema tributário deixa de ter qualquer sentido. Qualquer regra de competência é vista como uma limitação e não como uma exemplificação, ou como uma regra que está exemplificando. Então, quando diz que só pode criar tributo se for por lei, é só um exemplo, mas pode ser por decreto também. Quando diz que o tributo tem que ser cobrado respeitado a anterioridade, também é só um exemplo, também pode não respeitar. Isso não faz o menor sentido. Não teria para que a Constituição indicar exemplificativamente bases imponíveis, se a jurisprudência da época, se a doutrina da época já entendiam que as contribuições poderiam alcançar qualquer base. Não havia dúvida de que elas podiam alcançar qualquer base. Então é evidente que a disposição que veio para estreitar esse qualquer base, para que elas não possam mais alcançar qualquer coisa, só possam alcançar aquelas bases que foram indicadas ali. Mas agora o STF diz, não, mas isso daí é só exemplificativo, porque senão o SEBRAE vai ter problemas e isso vai causar problemas para as microempresas. E isso nos conduz ao exame do segundo argumento, que é esse argumento consequencialista. Não se está aqui criticando o consequencialismo. Não há como deixar de aplicar consequências ou não há como deixar de se preocupar com as consequências. E até quando nós dizemos que o consequencialismo deve ser afastado, nós fazemos isso com o uso de um argumento consequencialista. Porque senão poderemos ter consequências catastróficas na interpretação do direito, a União passará a cobrar tributos inconstitucionais e invocará as consequências para não devolvê-los. Isso é uma consequência também. Então não se está aqui criticando o argumento consequencialista, mas se está criticando esse uso que foi dado, ou esse argumento, de dizer que vai causar um rombo nos cofres públicos. Então o poder público cria um tributo inconstitucional, os contribuintes se insurgem contra isso, o judiciário leva 19 anos para se posicionar, e quando se posiciona diz, não, mas
vai ter um rombo agora se eu me posicionar contrariamente, então eu vou convalidar. Essa é uma consequência muito ruim que o STF não levou em conta quando julgou a questão. Ele poderia, por exemplo, ter declarado inconstitucional e ter modulado os efeitos para não haver a necessidade de devolução, mas ter dado um prazo para que as bases fossem ajustadas e se deixasse de alcançar a folha de pagamento. Tributar a folha de pagamento é algo, e aqui podemos usar um argumento consequencialista, ruim num período em que cada vez mais as máquinas, a inteligência artificial, a tecnologia tira empregos. E o 21 Lições para o Século XXI do Harari explica isso com muita clareza, é um livro de divulgação científica que explana para o leigo com muita clareza isso que estou dizendo aqui. É preciso encontrar caminhos para privilegiar o trabalho humano. O sistema tributário tem que deixar de, entre aspas, onerar excessivamente quem gera emprego para uma pessoa e tem que passar a buscar seu sustento, buscar fontes de custeio em situações que não privilegiam o trabalho de pessoas. Então, onerar a folha de pagamentos vai na contramão disso. Para o empresário vai ser melhor colocar um algoritmo, vai ser melhor colocar um robô, uma máquina automatizada para abrir a cancela do aeroporto, para abrir a cancela do estacionamento, para que se faça o pagamento do estacionamento, para que se faça o atendimento de telemarketing. Cada vez mais máquinas assumirão o lugar de pessoas e quanto mais a tecnologia evoluir, maior vai ser o nível e a magnitude, maior será a magnitude das substituições e o sistema tributário, em vez de, no mínimo, ser neutro em relação a isso, indiferente, ou estimular o contrário, estimular o trabalho humano, o sistema tributário, quando onera pesadamente a folha de pagamento, milita no sentido contrário. Se fala tanto em desonerar folha, mas aí o STF diz que a folha pode ser fonte de custeio para qualquer contribuição e não só aquelas ligadas à relação de emprego, à proteção daquele trabalhador especificamente, que é o caso, por exemplo, da contribuição para o SEBRAE, que é paga por todas as empresas, mesmo pelas que não são microempresas. Então é uma contribuição absolutamente desvinculada da relação de emprego específica, daquela empresa específica, daquele trabalhador específico. Se colhe a folha de pagamento apenas por uma questão de comodidade, na contramão também de várias consequências. Então não se está aqui argumentando contra o consequencialismo, se está argumentando dentro de uma lógica consequencialista contra o argumento usado pelo STF, que acaba com as regras de competência, torna sem sentido as limitações constitucionais vistas como um mero exemplo de como o tributo pode ser cobrado, torna sem sentido a própria lógica de um Estado de Direito, porque se a consequência da cobrança de um tributo indevido é a sua devolução, mas a devolução é o motivo para que ele não seja considerado indevido, isso suprime a própria ideia de Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que se submete às leis. Se o tributo for cobrado em desconformidade com a lei, ele tem que ser devolvido, ou com a Constituição. Ele tem que ser devolvido. Ah, mas se ele tiver que ser devolvido, vai causar um rombo, então é melhor dizer que ele foi cobrado de acordo com a lei, mesmo não tendo sido. Isso torna sem sentido a ideia de Estado de Direito. Então o problema foi o consequencialismo usado pelo Supremo, que acaba as regras de competência, acaba o Estado de Direito, privilegia um ônus excessivo sobre a folha de pagamento, e o problema que seria criado com a decisão, caso tivesse reconhecido a invalidade dessas contribuições, poderia ser corrigido com a correção da legislação, para que se passe a onerar uma base que não implique alcance da folha de pagamento. Mas esse é apenas um comentário da decisão que foi recentemente tomada pelo STF no que tange aos seus fundamentos. Não se está aqui criticando o SEBRAE, sua atuação, sua importância, mas os fins não justificam os meios e essa importância não justifica que se imploda o sistema tributário nacional. Se espera que o STF não siga essa linha que vem adotando há algum tempo, capitaneada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, de usar fundamentos nem sempre compatíveis com os textos legais e constitucionais, fundamentos nem sempre compatíveis com a jurisprudência do STF, para validar cobranças tributárias que de outra forma não teriam justificativa. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de usar a caixa de comentários para dizer o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.